Eu sou Mário Dalpozi, sou professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, sou médico, trabalhei na Organização Mundial de Saúde durante 12 anos, 2000 a 2012, e sou responsável pela área, como responsável pela área de recursos humanos em saúde, em Genebra. E esse é um tema mais importante das minhas pesquisas, junto ao sistema de saúde. E hoje nós vamos tratar da questão do vírus da Covid, em especial do aumento aí da cepa da Delta, né? Nós começamos a ter uma mudança importante na distribuição e na composição do vírus da Covid entre a população. Há um aumento muito grande e acelerado da variante Delta, né? Esse é um fenômeno que nós já vimos em outros países e estamos vendo acontecer aqui no Brasil também, né? O Rio de Janeiro em particular, mas em outros estados e em geral. Os números exatos ainda temos dificuldade de precisar, porque, enfim, desde o início a gente testa muito pouco. Isso continua a ocorrer. A testagem ainda é muito pequena em face do grande número de casos. Mas, de qualquer maneira, os resultados dos exames aqui no Rio de Janeiro mostram a presença já majoritária, né, da variante Delta, o que impõe enfim, algumas consequências e algumas preocupações, não só dos especialistas, mas das autoridades sanitárias e preocupações para a população. A transmissão da Delta é pelo menos 4 a 6 vezes maior do que outras variantes, né? E então o aumento do número de casos pode levar, obviamente, na medida em que é uma proporção, o número de casos que tem a possibilidade de ser graves, de levar à internação e, eventualmente, a óbito. Então, a preocupação maior é que ela se confunde com estados gripais, já conhecidos pelas pessoas, e que, portanto, não chame a atenção para a possibilidade de que seja Covid. E isso faz com que, enfim, leva as pessoas a manterem a sua vida, digamos, normal, a circularem, né? De maneira que aumenta muito as possibilidades de contaminação de outras pessoas. Particularmente no Rio de Janeiro, em que há digamos, um comportamento inadequado da população, quer dizer, fruto de uma descoordenação das autoridades sanitárias, fruto da ausência de uma campanha maciça pelo uso das medidas não farmacêuticas, né, como o uso da máscara, o distanciamento físico entre as pessoas, de 1,5 m, 2 metros, enfim, a higiene das mãos com água, sabão ou álcool gel. Então, o aumento dessa circulação, né, provoca um aumento da contaminação, que, por consequência, leva a um aumento do número de casos. Então, esse aumento do número de casos, a principal consequência é de que uma proporção desses casos será de casos mais graves, né? Especialmente entre os idosos, e mesmo entre as pessoas que tiveram já a sua segunda dose, né? Devido ao aumento da carga viral, né? Aumento de exposição, né? A redução da digamos, imunidade natural em pessoas mais idosas, a capacidade de resposta imunológica ser menor, né? Você tem um aumento do número de casos. O aumento do número de casos termina levando uma pressão sobre o serviço de saúde. O número de leitos de CTIs tem que ser expandido proporcionalmente, não? Mas a maior preocupação deveria ser de reduzir a circulação do vírus, né? De impedir que ele atinja mais pessoas, até que tenhamos um grau uma percentagem de vacinação com 2 doses da maioria da população. Então, enquanto isso não ocorrer,
nós estamos nessa situação em que nós estamos impedindo a circulação do vírus, começa a haver aumento da pressão sobre os leitos hospitalares públicos e privados, né? Particularmente para as pessoas mais idosas, como nós tivemos no início da pandemia, né? E a possibilidade de casos graves obviamente aumentada, né? Na medida que ela, enfim, uma fração das pessoas contaminadas tem um agravamento do seu quadro clínico. Então, a preocupação, ainda que, enfim, essa pressão no serviço de saúde é esperada, certo? Né? Na medida em que o vírus continua circulando de maneira muito, muito intensa. Agora, isso causa impacto muito grande nas demais doenças, né? A gente já teve aí um período grande quase que de exclusividade do serviço de saúde em relação à Covid, né? Na primeira e segunda fase, em que a ocupação dos leitos hospitalares, dos hospitais, dos serviços de emergência, se fez de maneira muito intensiva e muito intensa por pessoas enfim, contaminadas pelo coronavírus. Então, temos um atraso enorme, uma ausência de atenção grande a pacientes com câncer, a pacientes de doenças crônicas, diabetes e outras. Então, nesse momento em que esses pacientes estavam voltando a começar a frequentar o serviço de saúde, a gente tem uma nova onda, um repique, né? E novamente temos essa competição, né? entre pacientes pelos serviços e enfim, ambulatoriais e pelo uso de leitos. E esse é um momento muito delicado. Precisaríamos ter uma espécie de 2 passos, um ou 2 passos atrás em relação à reabertura de setores econômicos, particularmente uma atenção redobrada para o sistema de transporte, que continua sendo um foco importante de contaminação, né? A redução do número de ônibus que ocorreu durante o período inicial da Covid não se recuperou ainda, né? Locais de aglomeração por outras situações, bares, restaurantes, espaços internos, né? Enfim, que são locais de grande probabilidade de contaminação. Eu penso que há um natural cansaço da população, né, em relação a determinadas medidas, né? E uma das razões que ocorre isso porque não é fácil mudar comportamento, né? Especialmente num quadro que você tem uma circulação de desinformação muito grande, né? Chamadas fake news, né? Em que você não tem uma coordenação e informações claras e objetivas para a população. O Brasil teve pelo menos 2 grandes sucessos em termos de controle e redução de um problema de saúde pública importante, foi HIV/AIDS e o consumo de tabaco, né, com uso maciço e de forma importante, né, dos meios de comunicação, de campanhas esclarecedoras, objetivas para grupos de população, inclusive grupos de população naquele momento enfim, confrontavam com a sociedade mais conservadora que é o Brasil, né? Mas assim o uso de camisinha, enfim, em situações de sexo entre homens, a prevenção pela injeção, o uso de drogas injetáveis, e isso funcionou muito bem, né? As pessoas compreenderam a mensagem, era claro o que se queria impedir, né? Quer dizer, se estabeleceu uma barreira para impedir a contaminação. E a mesma coisa devíamos ter feito agora, ainda é tempo de fazer, né? E nós não temos tido isso, né? Então, há digamos, um espaço propício, né, para a circulação de informações confusas, contraditórias ou falsas, né? E isso leva a que grupos da população não mudem seu comportamento, né? A ocupação das praias, por exemplo, né? ou
aglomeração nos transportes, né? Isso você consegue, são comportamentos da sociedade que você só consegue mudar com campanhas esclarecedoras muito grandes. Isso é uma das bases da saúde pública, né? A saúde pública ela nasceu na Alemanha, enfim, séculos e séculos atrás, né, como polícia sanitária. Então, a ideia de que você associe a informação com medidas de controle, né, é o que permite você reduzir a circulação do vírus. E isso não vem ocorrendo, né? E, infelizmente, enfim, uma competição entre as autoridades por informações que são nem sempre as mais adequadas, né? E que deixam, no meu entender, um vazio, um espaço, né, para que grupos, enfim, diferentes grupos da população, com maior ou menor acesso à informação, com maior ou menor escolaridade, né, tendo um comportamento absolutamente inadequado para a situação de circulação do vírus que nós temos hoje. Então, quer dizer, espaços fechados, né, aglomeração, todos esses lugares deviam estar sendo muito bem monitorados e com campanha maciça para que eles não ocorressem. Associado, né, obviamente, a ações de controle, especialmente testagem, por exemplo, em escolas, regularmente, né, testagens em ambientes de natural aglomeração, como são os certos pontos de ônibus, terminais de ônibus ou trens, né, ou metrô, né? Enfim, se tivéssemos mecanismos de política pública, de controle, associado a campanhas esclarecedoras e diretas, né, permitiria mudar o comportamento das pessoas, né, sustentado, não? Então, enfim, reduzir esse cansaço, esse desânimo e digamos, um comportamento como, enfim, que nós vimos aí nesses últimos fins de semana, como se não houvesse amanhã, né? Como se ninguém se importasse não só com a dor, mas com a perda de parentes e amigos, etc. Então, é uma doença muito insidiosa, grave, né, de graves consequências. A gente tem aí já um número de óbitos que, enfim, nenhuma outra situação no mundo ocorreu. Quer dizer, no Brasil são quase 600 mil óbitos em um ano e pouco, um ano e meio, tá certo? São números estarrecedores, né? E uma das razões, quer dizer, essa, né? Quer dizer, nós não estamos conseguindo reduzir a circulação do vírus. A vacina é muito importante, né? Mas ela sozinha, né? E nesse ritmo que nós estamos indo, né? Ela não permite controlar a circulação do vírus, né? A vacina ela não impede que o vírus circule, né? Ela reduz a probabilidade de casos graves e de óbitos, mas ela precisa estar associada a essas intervenções que reduzam a circulação do vírus. O uso de máscara não tem nada a ver com posições políticas dessa ou daquela natureza, né? Tem a ver com a proteção a si próprio e aos outros, né? Então, um ato de sensibilidade, de respeito aos outros, mas também a si próprio, né? É uma possibilidade, né? Enfim, uma máscara adequada, tá certo? Particularmente a N95, né? Ela efetivamente impede que o vírus circule, que impede que nós façamos a transmissão e impede que a gente também receba o vírus das outras pessoas. Então, a máscara é um elemento crucial nesse período de circulação do vírus, né? Nós vamos só poder deixar de usar máscara no momento em que uma parcela substantiva da população já estiver vacinada e que nós tivermos já a redução da circulação do vírus, né? Por enquanto, isso não está, digamos, não temos ainda uma data prevista, certo? Até, de certa maneira, irresponsável de autoridades dizerem que
vamos estabelecer uma data para que isso ocorra, né? A data será aquela na qual nós tivemos uma percentagem da população já vacinada, que consiga reduzir, que o vírus tenha reduzido a sua circulação, né? Isso nós estamos, infelizmente, longe de correr. Temos um pouco menos de 30% da população coberta com as 2 doses da vacina, então não podemos reduzir e minimizar o risco de contaminação.